Começa agora. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Olá, está começando mais um Antes e Depois da Lei. Um programa com os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. No programa de hoje, vamos falar sobre a conhecida como Lei da Palmada. Antigamente, era comum ver nas escolas e nas casas a famosa palmatória. Você lembra disso? Quem tem várias lembranças dessa época é a jornalista Simone de Moraes. Todo mundo que viveu nessa época foi educado tendo uma palmatória do lado. Para a educadora da UNB, Maria de Fátima Guerra de Souza, era uma forma de impor medo às crianças. Nessa época era possível e esperado que houvesse essa punição. O que a criança aprendia quando levava palmas na palmatória? Aprendia a ter medo. Até a década de 80 não tinha uma lei nem orientação sobre os limites na educação infantil. Então, pais e educadores usavam a violência como forma de correção. Maria de Fátima ressalta o papel do professor nessa época. Educar era muito baseado no autoritarismo, não se tinha muita prática do diálogo. O professor era visto como detentor do conhecimento. Então, lhe atribuía essa função também porque ele tinha que transmitir o conhecimento. O que, na verdade, é o peso de uma cultura que teve muitos anos de escravidão e, mais recente, muitos anos de ditadura. Tinha outro recurso que era o castigo. Às vezes ele era muito mais agressivo do que a palmatória. Na década de 80, o uso da palmatória foi transformado em crime e ele foi definitivamente abolido com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Mesmo assim, ainda era preciso garantir proteção dentro da própria casa. Eu ficava vendo as marcas assim, ficava com ódio, porque sei lá, porque eu ficava assim, caraca, é minha mãe, né, e tá fazendo isso. Será que ela gosta de mim mesmo? O desabafo desse jovem que você ouviu, que hoje tem 18 anos, vem com a lembrança do comportamento da mãe durante a infância marcada por maus tratos. Os maus tratos só foram descobertos porque a irmã dele, que também era agredida pela mãe, ligou para o Disque 100, o serviço 24 horas da ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos. Todos os detalhes das histórias contadas pelos menores foram parar no Conselho Tutelar do Gama, bairro a 40 quilômetros de Brasília. A conselheira tutelar Ana Maria Soares conta como foi. Quando eu atendi a genitora pela primeira vez, eu realmente não acreditei, até pela segurança que ela passava, tanto que eu arquivei a demanda. 15 dias depois, os atendentes receberam novas denúncias. Com a notícia das novas agressões, a conselheira tutelar aplicou as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e encaminhou o caso à Justiça. Ela sempre deixou muito claro que quem pariu foi ela, então ela iria criar do jeito que ela quisesse criar. Com tapas, com porradas, com fio, com o que ela achasse que era melhor. Pedi a representação dela, sim. Pedi porque realmente é inadmissível. A forma que ela tratava aquelas crianças era como coisa, não era filhos dela. Esse foi só um caso entre as quase 42 mil denúncias recebidas pelos atendentes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Disque 100, somente no ano de 2011. Para Angélica Goulart, da Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, a fragilidade da criança faz com que, às vezes, a educação aconteça de forma violenta. A invisibilidade da violência contra a criança sempre foi uma tônica muito forte, né, do entendimento de quase todas as pessoas, porque criança, como é um ser muito pequeno, como não tem voz e como todo mundo acha que ela precisa ser enquadrada, moldada, né, de acordo com cada um com seus critérios, aí normalmente se pratica muita violência contra a criança. Você está ouvindo o Antes e Depois da Lei. Agora vamos para um breve intervalo. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Não, gente, não dá, né? Vamos conversar? Minuto da Conciliação. Conheça boas práticas. Concilie você também. A consultora comercial Eliciane Cantanhede passou por um aperto financeiro e ficou devendo R$2.000 à escola da filha. E aí eu já tinha tentado entrar em contato com a escola, mas eles não me davam uma forma possível de parcelamento. Só era à vista ou cartão de crédito, em poucas vezes. Aí eu não tinha como fazer isso. E aí eu consegui um contato do setor de conciliação e eles entraram em contato, chamaram a escola, conseguiram uma forma de parcelamento para mim. Uma forma que eu não tinha conseguido diretamente com eles. No fim das contas, Eliciane conseguiu parcelar a dívida em 15 vezes sem juros. Vale muito a pena se antecipar e procurar uma melhor forma de parcelamento, porque aí resolve as duas partes. Elaine Borges, do Superior Tribunal de Justiça.
Minuto da Conciliação. Conheça boas práticas. Concilie você também. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Eu sou Maria Letícia e você está ouvindo o Antes e Depois da Lei. No primeiro semestre de 2014, o Congresso Nacional retomou a discussão do projeto de lei 7.672 de 2010, batizado de Lei da Palmada. Ela proíbe a aplicação de castigos físicos a crianças e adolescentes. Na Câmara dos Deputados, o assunto provocou bate-boca na Comissão de Constituição e Justiça durante a discussão sobre a redação final do projeto de lei. A presença da apresentadora Xuxa Meneghel, que é defensora da lei, provocou a reação do deputado pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, que não concordava com o projeto. Por causa do tumulto, a sessão teve de ser finalizada e o deputado foi destituído da vaga da comissão. Outra sessão foi realizada e os deputados da Câmara Federal aprovaram o texto dizendo que menores de 18 anos têm direito à educação sem castigo físico, tratamento cruel ou degradante. Com a lei, será punido quem tiver alguma atitude que cause dor ou lesão à criança ou adolescente. A Lei da Palmada foi rebatizada de Lei Menino Bernardo, em referência ao caso do menino Bernardo Boldrini, que tinha 11 anos quando foi encontrado enterrado às margens de um rio no interior do Rio Grande do Sul. Ele teria sido morto pela madrasta, uma amiga dela e pelo próprio pai. O caso chocou o país. Os acusados ainda não foram julgados. Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidney Benetti, essa é uma mudança cultural. É uma mudança legal que leva a uma mudança cultural. Para certas espécies, entidades educativas, como são as entidades que recebem crianças, essas condutas ficam frisadas, de forma que isto não pode. Agora, aquilo que não está proibido por esta lei fica fora da previsão penal, portanto, é uma atuação lícita na educação dos menores. Eu não vejo interferência indevida naquilo que é a intimidade familiar ou intimidade educacional. A delegada Valéria Martirena, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, conta que essas regras já estavam previstas no Código Penal. A normatização do crime mesmo, ela já estava prevista no Código Penal, que é o crime de maus tratos, e também a lei da tortura, também o crime de lesão corporal. Se já estava previsto, então o que muda com a Lei Menino Bernardo? A Angélica Goulart explica pra gente. Nenhuma legislação tocava no castigo corporal. E a nossa legislação, quando ela se pautava numa terminologia muito interessante, que é o maltrato. Nós não temos no nosso dicionário o registro da palavra bom trato. Então, o castigo corporal, ele tem uma definição, um conceito fechado do que é o castigo corporal. E a lei traz muito bem essa definição. Para a presidente do Conselho de Psicologia do Distrito Federal, Cíntia Ciaralo, a questão é o que a palmada significa. A palmada em si, ela não é simbólica, ela é real. Ela anuncia para a criança e para o adolescente que a forma que eu tenho de educar é fazendo ou gerando algum tipo de dor. Palmadinha, né? Só que não é a intensidade desta palmada, mas é você utilizar um recurso violento como uma forma de comunicação. A apresentadora Xuxa Meneghel defende a importância da Lei da Palmada. Se eu der uma palmada, você preso? Não, de maneira nenhuma. É apenas mostrar que as pessoas podem ensinar uma criança sem usar violência. Só isso que a gente está pedindo. Nas famílias, o assunto ainda é polêmico por causa do pensamento e educação de cada geração. Na família Albuquerque, seu José e Dona Aurora criaram a filha Maria do Carmo, que deu a neta Ana Mara, que ganhou Joyce, Vinícius e Vitor. Seu José fala como era no seu tempo. Tinha que cumprir o que o pai falava, senão era cipó na certa. Com os filhos foi diferente. Maria, filha do seu José e Dona Aurora, conta que não teve essa rigidez na infância. Carinho, como merecia, estudar como merecia. Eu tive de tudo que eu queria. Na educação dos netos, Dona Aurora é paciente, mas defende que a ameaça de bater é válida. Eu não sou de bater não, mas eu tenho certeza que é válido. Aquele danadinho ali, quando ele começa a aprontar aqui, eu falo, eu vou te bater agora. E aí eu pego o chinelo e ele corre. Ela se refere ao pequeno Vitor. Ele acha que a atitude da avó contribui para a mãe dele dar umas palmadinhas. A minha mãe dá saquetada na mão, não senti nada, mas não fiquei com a raiva da minha mãe não, mas doeu um pouquinho. Questionado se alguns tapinhas foram justos, Vitor é direto. Mereci mesmo. Este foi o Antes e Depois da Lei de hoje sobre Lei da Palmada. Lembrando que você pode participar com a gente. Mande seu e-mail sobre a lei que você gostaria de ver abordada em nosso programa. O endereço é antesedepoisdalei@stj.jus.br. Semana que vem a gente tá de volta. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça.